Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para usar o Python para ler tabelas dentro de PDFs. Então basicamente a gente vai usar uma biblioteca, um daqueles pacotes de códigos prontos do Python para aprender a extrair tabelas dentro de arquivos PDF. Existem várias formas de você trabalhar com arquivos PDF dentro do Python, mas essa daqui é a que eu encontrei e a que eu particularmente uso e que eu acho um pouco mais, digamos assim, confiável ou mais prática. E você vai ver que isso daqui não é um trabalho sempre fácil. Então acompanha comigo até o final, porque eu vou dar muita dica aqui que pode te ajudar no seu caso. Beleza, para a gente começar você vai ter que baixar alguns arquivos importantes. O primeiro deles é esse código que eu estou fazendo daqui. Todo código que a gente vai construir, ele em teoria funciona em qualquer editor de Python, mas eu recomendo que você use o Jupyter. Por quê? Porque quando a gente lê uma tabela dentro de um PDF, essa tabela ela vai vir num formato data frame do Python. E o Jupyter trabalha muito bem com formatos de data frame. Se você for usar o PyCharm, por exemplo, você talvez tenha que instalar algumas coisas e assim vai. Então eu recomendo que você use o Jupyter. Se você quiser aprender a instalar ele, está aqui no link da descrição. Mas voltando para os arquivos da aula, você vai ter então esse arquivo aqui do Jupyter com o passo a passo do PDF que você vai precisar e o PDF que a gente vai usar aqui como exemplo para ler, beleza? Que é um PDF que ele está dentro desse link daqui, ó, é esse PDF que é o release de resultados, ou seja, o resultado que a Vale, empresa Vale, teve no primeiro trimestre de 2021. Eu entrei lá no site deles, isso aqui é uma informação pública, qualquer um pode pegar. Eu entrei lá no site deles, fiz o download e vou usar aqui como exemplo para a gente, beleza? Bom, então vamos partir efetivamente para o nosso conteúdo. A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar a nossa biblioteca. A biblioteca que a gente vai usar aqui é o Tabula, beleza? Não sei se você já ouviu falar nessa biblioteca, mas você vai precisar instalar ela. E para instalar usando o Anaconda, o Jupyter, que eu estou fazendo aqui, a gente vai abrir o prompt do Anaconda, beleza? Então entra aí, abre o prompt do Anaconda e é muito simples. Aqui você vai escrever, ó, pip install tabula-py, beleza? É isso aqui que você tem que escrever, pip install tabula-py. E aí a gente vai rodar esse código para ele fazer a instalação. Lembrando, você tem que estar conectado com a internet para ele conseguir fazer a instalação. No meu caso, eu instalei ele logo antes aqui de gravar esse vídeo, então ele já disse que está instalado. No seu caso, ele vai fazer essa instalação. E aí tem um segundo passo que eu até escrevi aqui para vocês. Ó, primeiro passo, pip install tabula-py, para você instalar a biblioteca do Tabula. O segundo passo é você verificar se você tem o Java instalado no seu computador. Por quê? Basicamente é o seguinte, essa biblioteca do Tabula, ela usa o Java para conseguir fazer a leitura do PDF. Então é uma biblioteca até meio complexa que faz isso por trás, você não precisa entender o que ela está fazendo por trás, mas é importante que você tenha o Java, senão ela não vai funcionar. Vai parecer que está funcionando, quando você rodar o seu código, ele vai dar um erro dizendo, ah, não foi possível encontrar o Java, alguma coisa do tipo. Então, para você verificar, abre aqui, ó, como se fosse abrir um programa no seu computador e escreve assim, Java. Tem que aparecer aqui, ó, configurar Java, aplicativo Java, tá vendo? Isso aqui tem que aparecer. Se isso não aparecer, você vai lá no seu navegador e pesquisa Java Download, beleza? É de graça, meu computador tinha formatado ele, acabei de instalar também, então é de graça para instalar, é só fazer o download, instalar. E aí, se você teve que fazer esse segundo passo aqui de instalar o Java, você precisa reiniciar o seu Jupyter, para o Jupyter conseguir reconhecer o Java. Não é só vir aqui em kernel e reiniciar a kernel, não. Tem que reiniciar o Jupyter. Fecha tudo, abre o Jupyter de novo e aí vai funcionar. Beleza? Bom, dadas essas configurações iniciais, vamos partir agora para o código efetivamente. Então, qual vai ser o nosso exemplo? Vai ser justamente o exemplo do PDF da Vale. Esse PDF eu baixei ele no meu computador e coloquei ele, ó, no mesmo local do arquivo do código que a gente está editando. E ele tem o nome resultado Vale. Então você pode fazer o download dele direto aqui embaixo no link da descrição e coloque ele no mesmo local do arquivo que você está criando o seu código em Python. Por quê? Porque isso vai facilitar. Na hora de a gente escrever o nome do arquivo, a gente não tem que escrever o local de onde está aquele arquivo. Só o nome do arquivo, .pdf, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, você importa o Tabula. Então importa lá Tabula só Tabula, beleza? Na hora de instalar, você instala Tabula-py. Na hora de importar, é só Tabula. Então import Tabula. E aí, para ele ler, é o seguinte. O que o Tabula vai fazer? Ele basicamente vai pegar o seu PDF e aí ele vai ler todas as tabelas que tem dentro de todas as páginas do seu PDF.
A gente vai ver aqui que tem como você dizer, olha, lê a primeira página só, a segunda página só. Mas por que eu estou explicando isso? Porque o que ele vai te dar como resposta não é uma tabela, é uma lista com tabelas, que pode ter 1, 2, 3, 5, 10 tabelas, mas sempre vai ser uma lista com tabelas. Então aqui no nome eu vou colocar assim, ó, lista tabelas, vai ser quem? Vai ser o tabula.readPDF. Esse método readPDF é quem vai ler o arquivo PDF para a gente. E aí ele precisa de duas informações principais, que são o nome do arquivo e as páginas que você quer ler. Então, qual vai ser o nome do arquivo que eu vou colocar aqui dentro? Esse aqui, ó, resultadovale.pdf. Então, eu vou escrever exatamente isso aqui, ó, resultadovale.pdf. Tá tudo junto, porque no nome do meu arquivo tá tudo junto também. Quais são as páginas que eu quero que ele leia? Então, pages. Aqui você vai colocar assim, ó, pages igual, e aí você tem algumas opções. A primeira opção é você escrever all. O que significa isso? Que ele vai ler todas as páginas do seu PDF. Então, eu vou começar com esse formato daqui. E aí, eu vou printar aqui para vocês o tamanho dessa minha lista de tabelas. Por quê? Quem é esse len, Lira? O que é isso aqui que você colocou? Eu coloquei, ó, print len lista de tabelas. Por quê? Como eu falei, o Tabula, ele vai ler esse arquivo PDF, todas as páginas, e aí vai armazenar todas as tabelas dentro dessa lista. Então, aqui dentro dessa variável, lista tabelas, vai estar armazenado várias tabelas. Então, eu estou vendo len da lista tabelas, ou seja, só para eu saber quantas tabelas tem ali dentro. Isso aqui é o tamanho da lista de tabelas, quer dizer quantas tabelas tem ali dentro. Então, vamos rodar isso daqui, ó. Rodei esse código, e se você fez todo o passo a passo de configuração, exatamente como eu expliquei para você aqui, você vai ver, ele vai demorar um pouquinho para rodar, principalmente a primeira vez que você roda, ele pode demorar um pouquinho. No meu caso, ele vai demorar um pouco mais, porque eu ainda estou gravando ao mesmo tempo, mas pode pegar aqui uma mensagem, não tem problema nenhum. O que importa é que no final ele me mostrou que eu tenho 11 tabelas aqui dentro. Isso aqui são só alguns avisos que ele me deu, não precisa se preocupar. Beleza. Então isso significa que dentro dessa minha lista de tabelas tem 11 tabelas ali dentro. E aí, repara o seguinte, ele leu todas as tabelas. Só que, olha só, nessa minha primeira página tem alguma tabela? Não. Então se ele reconheceu alguma coisa daqui como tabela, tá errado, não era para ele reconhecer. E repara o seguinte, isso é um ponto muito importante. Todas essas bibliotecas que permitem você ler um arquivo PDF, o arquivo PDF ele foi feito justamente para dificultar a edição, esse tipo de coisa. Então, se você for usar essas ferramentas, elas podem ser muito boas, mas elas não vão ser perfeitas. Você não vai conseguir pegar um arquivo PDF e quebrar ele com 100% de precisão. Você vai ver isso aqui ao decorrer da aula. Então, o que é importante você entender é que às vezes ele pode errar em algumas coisas. E ele tem métodos para tratar isso, e a gente vai ver isso já já. Mas, por exemplo, eu não quero ler nada na primeira página, nada na segunda página, nada na terceira página e assim vai. E aí, por exemplo, eu vou chegar aqui na página 11, ó. Na página 11. Tem tabelas antes também. Mas, ó, vou chegar na página 11. Digamos que eu queira ler essas tabelas que estão aqui dentro. São as tabelas da página 11. Então, aqui, ao invés de dizer, olha, eu quero todas as páginas, eu quero só a página 11. E aí você escreve assim mesmo, pages 11. E aí, olha a diferença. Quando você rodar esse código, ele vai ser muito mais rápido e vai dizer, olha só, tem só 2 tabelas ali dentro. Beleza? E aí, vamos ver quem são essas tabelas, para ver se ele está lendo isso certo? Para a gente ver quem são essas tabelas, fazer assim, ó. Para cada tabela dentro da minha lista de tabelas, beleza? Ou seja, estou criando um for aqui para percorrer essa minha lista. Para cada tabela dentro da minha lista de tabelas, me mostra essa tabela. Display tabela. E aqui eu estou usando o display ao invés do print, porque como ele é uma tabela Python, as tabelas no Python, o display, fazem que essas tabelas sejam exibidas de uma forma mais editada, mais bonitinha. É um print mais estilizado. Por isso que eu recomendo que vocês usem o Jupyter, porque o Jupyter já vem com esse método pronto dentro dele. Então, ó, rodei isso daqui, e aí olha lá, aquelas 2 tabelas que estavam aqui na página 11, ó, investimento total por área de negócio, milhões de dólares e não sei o que, não sei o que lá, as informações, blá blá blá, tá exatamente ela aqui como uma tabela do Python. Isso daqui é um data frame do Python. Lira, o que é um data frame? Data frame é uma tabela que você consegue trabalhar com ela usando a biblioteca do Pandas. O Pandas é a principal biblioteca de análise de dados. Então, quando você está trabalhando com tabelas, você está trabalhando com dados, você vai obrigatoriamente precisar do Pandas. Aí você vai falar, Lira, mas eu não sei nada de Pandas. E aí eu vou te ajudar
Aqui no link da descrição eu vou deixar para você um vídeo com os principais métodos do Pandas para você poder trabalhar com essas tabelas. Ao longo dessa aula ainda, quando a gente for fazer algum tratamento, porque essa nossa tabela aqui veio perfeitinha, mas já já você vai ver uma tabela que não vai vir perfeitinha. A gente vai precisar usar alguns métodos do Pandas. Se você achar eles muito confusos, é porque você ainda não assistiu a minha aula de principais métodos dos Pandas, que eu vou deixar aqui na descrição e aí você pega ela lá, beleza? Mas vamos continuar aqui com os PDFs. Bom, então feito isso, a gente conseguiu importar agora essas tabelas. Agora com isso daqui, você pode fazer o que você quiser, calcular o valor total, calcular diferença de uma tabela de outra, pegar todos os valores e assim vai. É só você usar o Pandas e você consegue trabalhar com isso aqui numa boa. Então você transformou essa informação que era de uma tabela, de um PDF, né, que é quase como uma imagem, e jogou ela aqui, não é exatamente uma imagem, mas enfim, e jogou ela aqui para uma tabela. E essa tabela você pode exportá-la para o Excel, você pode fazer conta com ela aqui dentro do Python, exibir um gráfico em cima dela, extrair as informações, o que você quiser. Beleza? Usando o quê? O Pandas que está no link da descrição. Bom, vamos então agora. Esse caso daqui, essa tabela veio muito bonitinha, tá vendo? Ela já veio, cara, 100% certa, pronta pra gente. Isso porque a biblioteca do Tábula é realmente muito boa, mas nem sempre ela vai vir. O pessoal, às vezes, na hora de construir uma tabela, vai construir tabelas de uma forma que fique mais difícil do nosso Tábula ali. E tem um outro ponto também. Aqui, a gente garantiu que esse nosso arquivo PDF era um arquivo que estava dentro da mesma pasta. Só que essa biblioteca do Tábula, ela é tão boa que eu posso pegar o link da internet, olha só, tá vendo? Esse link aqui que eu disponibilizei para vocês, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, esse link está funcionando. Se ele não funcionar depois, você tem que entrar lá no site da Vale e pegar um link novo. Olha lá o que vai acontecer. Esse link, ele é o link do arquivo em PDF direto, tá vendo? Ele não é um link de um lugar onde eu tenho que clicar um botão e baixar o PDF. Não. Ele é o link do arquivo em PDF, tá vendo? Eu clico nele e aparece aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, Vale PDF, .pdf. Então, esse aqui, o final dele é .pdf. Então, isso aqui é o link de um arquivo em PDF. Se você tiver o link de um arquivo em PDF, você pode simplesmente pegar esse link e passar aqui para o Read PDF, olha só que legal, e rodar, que ele vai entrar na internet, vai achar aquele arquivo PDF, vai ler ele e vai funcionar da mesma maneira. Olha só, duas tabelas, e se eu rodar aqui esse for, são as mesmas duas tabelas que a gente tinha importado do arquivo PDF que estava no nosso computador. Então ele consegue tanto ler arquivos PDFs que são arquivos que estão no seu computador, quanto arquivos que estão em um link disponível na internet. Desde que o link seja o link do arquivo PDF. Não pode ser o link de um site que tem um arquivo PDF. Tem que ser o link direto do arquivo. Tá bom? Beleza. Vamos então agora para um caso em que nem sempre a tabela vai vir assim tão bonitinha. Lira, como é que eu sei se vai vir ou não bonitinha? Você não sabe. Você vai testar e ver se ela veio bonitinha ou não. Então, para a gente fazer isso, eu vou olhar a nossa página 10. Olha só, aqui é a página 11. Na página 10, a gente tem uma tabela. Mas tá vendo que essa tabela aqui é um pouco mais confusa? Tá vendo? Ela tem aqui uma variação percentual aqui em cima. Os títulos dela não estão bem organizadinhos. Eu acho que isso aqui pode dar algum tipo de problema. Então vamos ler esse arquivo para ver se a gente consegue fazer ele funcionar. Vamos lá. Lista tabelas 2. Vamos colocar um 2 aqui só para diferenciar daquele primeiro. Vai ser o quê? O meu tabula.readPDF de quem? Do meu resultado vale. E eu quero pegar aqui a página 10. Pages 10. Tá vendo que eu estou passando esse número 10 aqui como string mesmo, beleza? Show de bola. Feito isso, o que eu vou fazer? A gente vai, de novo, ver o tamanho dessa lista, ou seja, quantas tabelas ele tem ali dentro. Por quê? Porque aqui tem duas tabelas. Vamos ver se ele reconhece as duas tabelas ali dentro. Então, ó, print len tamanho da minha lista de tabelas. Vamos rodar. Ele leu aquele arquivo, tararará, achou uma tabela só. Tem treta aí, tem alguma coisa aí. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar com essa nossa tabela para a gente, primeiro, identificar por que ele achou uma tabela só e, segundo, se a gente vai ter que fazer algum tratamento, você deve imaginar que sim. Então eu vou botar assim, ó, tabela vai ser o primeiro item da minha lista de tabelas. Só tem um item mesmo, então vai ser o primeiro item. O primeiro item é o item de índice 0. E aí vamos ver quem é essa minha tabela. Olha lá quem é essa minha tabela. Opa, lista tabelas 2. Pronto. Ó, lista tabelas 2, porque esse nosso novo lista tabelas aqui. Vamos ver quem é essa nossa tabela. E olha lá. Ele mostra pra gente uma tabela com lá indicadores financeiros selecionados, um cabeçalho aqui vazio. Parte do cabeçalho da nossa tabela aqui, ó, tá vendo? Tá nas duas primeiras linhas, olha só. Nas duas primeiras linhas está o cabeçalho da nossa tabela.
E se você reparar, a gente tem as duas tabelas numa coisa só. Olha só, a gente tem aqui essa primeira tabela, que é indicadores financeiros, e a segunda, reconciliação do Lagida. Olha lá, reconciliação do Lagida, tá vendo aqui? Então, até a linha 8, ela é uma tabela. A partir da linha 11, ela seria uma segunda tabela. Você pode usar o Pandas para separar isso. Mas o meu desafio aqui agora vai ser, cara, eu quero pegar só essa primeira tabela daqui e deixar ela bonitinha nesse formato que está aqui, bem tratada. Então, vamos fazer passo a passo, porque a partir de agora, repara, a gente já extraiu do PDF. O mais difícil, que era extrair do PDF, agora a gente já fez. Agora a gente vai só usar métodos do Pandas para conseguir trabalhar com ela, para conseguir tratar essa tabela. E você vai ver que é bem tranquilo. Ó. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar isso daqui e vou tornar essa primeira linha que a gente tem aqui o meu cabeçalho, beleza? Então eu vou fazer assim, ó, tabela.columns, que é para editar o seu cabeçalho, vai ser quem? Vai ser o tabela.iloc0. Todos esses métodos que eu vou usar aqui, se você ficar na dúvida, tem a explicação dele dentro do vídeo aqui embaixo, que é o vídeo de introdução aos métodos do Pandas, por isso que esse vídeo é importante. Esse método daqui, o iloc0, ele pega a primeira linha da tabela. Então, eu estou falando, olha, meu cabeçalho vai ser a minha primeira linha da tabela, beleza? Outra coisa que eu vou fazer, olha essa nossa coluna aqui, ó, essa nossa última coluna. Essa última coluna, ela está colada, tá vendo? Ó? Eu tenho o primeiro trimestre, deixa eu até tirar um pouco do zoom para você visualizar como é que é a informação, ó. Primeiro trimestre de 2021 é a variação percentual de um trimestre para o outro, tá vendo? Do último trimestre de 2020 para o primeiro de 2021. Do primeiro de 2020 para o primeiro de 2021. São comparações que as empresas fazem. Bom, essas informações elas estão separadas por um espaço, tá vendo? Por um espaço. Então eu vou pegar essa coluna e vou separar ela em duas. Como que a gente vai fazer isso? Assim, ó. Essa coluna, se a gente olhar agora a nossa tabela, vamos olhar agora como é que está a nossa tabela. Ela se chama variação percentual. Por quê? Porque eu peguei a nossa primeira linha, tá vendo? E fiz ela virar o meu cabeçalho. Então essa coluna se chama variação percentual. Então eu vou falar o seguinte para ela, vou falar, olha só, na minha tabela, cria duas colunas, uma coluna 0 e uma coluna 1. Depois a gente edita esses títulos, uma coluna 0 e uma coluna 1. Quando você faz isso daqui, você está mandando ele criar essas colunas. E quais são os valores que eu vou colocar dentro dessas colunas? Essa coluna aqui, só que dividida em dois. Na coluna 0, ele vai colocar as primeiras informações e na coluna 1 ele vai colocar as segundas informações. E como que você fala? Coluna variação percentual. Faça assim, ó. Tabela variação percentual. Tem que estar escrito igualzinho está escrito aqui, ó. Variação percentual. Beleza. Como que eu falo para ele agora? Olha, separa no espaço, tá vendo? Separa quando você encontrar um espaço. Como que eu falo isso para ele? Da seguinte maneira, .str, porque isso é um método de texto, beleza? Esse separar com espaço no meio é um método de texto. .split. E aí dentro do split você fala quem é o cara que você quer separar. Você quer separar na barra, na vírgula, no quê? No espaço. No espaço, tá vendo? Dá um split no espaço. E aí, olha só o que vai acontecer. Vou rodar esse código aqui. Opa, tem que importar de novo a nossa tabela. Sempre que você fizer edição na sua tabela, importa ela de novo. E aí depois vem e lê esse seu arquivo. Escrevi alguma coisa errada aqui, ó. Vamos ajeitar. Opa, deu um errinho aqui, que foi que eu esqueci um ponto importante aqui, que era o seguinte. Aqui a gente vai passar um outro parâmetro, que é o expand igual a true. Que é o quê? Ele, quando pegar essa tabela, essa coluna que a gente pegou, né, variação percentual, e separar em duas, ele vai separar em duas e vai criar duas colunas novas, que é isso aqui, ó, coluna 0 e a coluna 1 que a gente está dizendo, beleza? Então, ó, se eu rodar agora, funcionou, tá vendo? A coluna 0 virou a primeira metade, tá vendo? E a coluna 1 virou a segunda metade, beleza? Então, era isso que a gente queria fazer. A gente queria separar essas duas colunas numa só. Você tem que passar esse parâmetro do expand igual a true, porque senão ele tenta substituir uma coluna e assim vai. Mais complexo, não entra aqui no motivo do vídeo. Beleza. Agora eu vou fazer algumas edições aqui na nossa tabela só para deixar ela mais organizada. Por exemplo, eu vou excluir essa primeira linha que está aqui. Primeira coisa que eu vou fazer. Para excluir a primeira linha, a gente fala assim, olha só. Quem vai ser a minha tabela? A minha tabela vai ser a minha tabela antiga, só que sem a linha 0, então começando na linha 1, indo até qual linha? Indo até a linha 8, tá vendo? Porque eu não quero essas linhas para baixo também. Então eu quero ela da linha 1 até a 9. Lira, mas você não falou que era até a linha 8? Sim. Só que listas no Python funcionam dessa maneira. Você coloca o primeiro item que você quer, inclusive, e o último item que você quer sem considerar o último. Então ele vai pegar da 1 até a 9 sem considerar a 9. Então ele pega da 1 até a 8. É como no Python funciona, beleza?
Então, ó, se eu rodar aqui, ele pegou da 1 até 8. Show de bola. Feito isso, o que eu quero fazer ainda para ajeitar isso daqui? Por exemplo, essa coluna daqui é uma coluna de índices, né? De um cabeçalho, digamos assim. Então, eu vou transformar ela no índice da minha tabela. Eu não preciso desse númerozinho da linha. Eu vou transformar ela no índice. Para fazer isso, bem tranquilo. Ó. Tabela vai ser o meu tabela.setIndex. E aí você passa aqui para ele o nome da coluna que você quer. O nome da coluna é R-cifrão milhões. Esse é o nome da coluna que agora vai ser o seu índice. Show? Beleza. Além de fazer isso, olha só. Quem é o cabeçalho da minha tabela? É esse cabeçalho que está aqui ou esse cabeçalho que está aqui embaixo? O de baixo. Porque, olha só, essa primeira coluna é a coluna do primeiro trimestre de 2021. Essa segunda coluna, quarto trimestre de 2020. Essa aqui, primeiro trimestre de 2020, e assim vai. Então, eu vou de novo fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui em cima. Vou dizer, olha só, essa linha aqui vai ser a linha do meu cabeçalho. Beleza? Então, vamos fazer esse procedimento agora também bem tranquilo. A gente já fez, é só repetir aqui, ó. Tabela.columns vai ser o meu tabela.iloc0. Ou seja, as colunas, os cabeçalhos vão ser o primeiro item que tem aqui, beleza? O primeiro item. Lembrando, o método iloc, ele pega por posição. Então, a primeira linha que aparece, a linha de índice 0. A segunda linha que aparece, a linha de índice 1. Lira, mas aqui não está escrito 1 e 2. Não era para botar loc 1, iloc 2? Não. O iloc, ele pega por posição. Ele ignora esses números que estão escritos aqui do lado. O primeiro item é o índice 0. Então, a primeira linha é a linha de índice 0. O método iloc faz isso. Foi o que eu falei. Se você tiver dúvida nos métodos, pega o vídeo que está aqui embaixo. Tá bom? Então, feito isso, e aí agora a gente vai também excluir essa primeira linha, porque a gente vai, igual a gente fez, ó, a gente transformou no cabeçalho e depois excluiu a primeira linha. Então, ó, tabela vai ser da linha 1 até o final, porque agora é da linha 1, ou seja, eu quero pular essa primeira daqui e quero ir até o final. Não importa se o final é linha 8, linha 9, não importa. Eu quero ir até o final. Então, vamos olhar como que está essa nossa tabela agora. Deixa eu rodar aqui, para ele importar de novo a nossa tabela. Lembra, como você está editando tabelas, pode ser que ele faça edição em cima de edição. Então, se você ficar na dúvida de se esse código que você acabou de editar editou certo a tabela, roda de novo o código que, digamos assim, importa de novo a tabela do PDF e roda o seu código aqui embaixo. Tá lá, ó. Ele já puxou assim, cara, já está muito mais organizada. Agora, olha só, ele não tirou essa primeira linha daqui, que eu queria que ele tivesse tirado, ele não tirou por algum motivo, lógico, porque aqui deveria ser tabela do índice 1 até o final, tá vendo? Igualzinho o método que a gente fez aqui, ajeitei isso. E agora, para ela ficar perfeita, eu só preciso tirar essa coluna daqui que está duplicada, tá vendo? Eu já tenho essa coluna separada, eu não preciso dela aqui com todas as informações juntas. Então, para tirar uma coluna, como é que você faz? Tabela, é o tabela.drop, e aí passa duas informações. O nome da coluna, ó, o nome da coluna que você quer, entre aspas, e aqui você passa qual é o eixo que você quer excluir. Se o eixo for 0, você está querendo excluir uma linha. Então, se eu quisesse excluir a linha receita de vendas líquida, eu poderia fazer tabela.drop, receita de vendas líquida com eixo 0. Como eu quero excluir uma coluna, o eixo é 1. Eixo 0, linha, eixo 1, coluna. Beleza? Então, pronto. Feito isso daqui, vamos rodar e tá lá. Tá pronta a nossa tabela, exatamente da forma que ela estava lá no nosso PDF, a gente importou para cá. Beleza? Aí você vai falar, Lira, mas deu um trabalhão de editar isso. Sim, foi o que eu falei. Os PDFs nem sempre eles vão vir perfeitinhos. Tem algumas tabelas que, pá, você vai matar rapidinho com isso daqui. Tem algumas, só importando, tem algumas tabelas que não. Você vai ter que fazer algum tratamento. Mas repara, é muito mais fácil você fazer esse tratamento aqui. Se você já sabe esses métodos do Pandas aqui, meio que de cabeça, já sabe trabalhar com eles, cara, isso daqui você faz muito rápido. Você vai olhando como é que está a sua tabela, linha de código para tratar um caso. Olha como é que está a sua tabela, linha de código para tratar o outro. E assim vai. Então você consegue trabalhar com isso daqui com uma flexibilidade, desde que você tenha um domínio das ferramentas do Pandas, e é por isso que eu deixei o vídeo disponibilizado para vocês. Beleza? Bom, então esse procedimento de tratamento é um negócio que às vezes você vai realmente precisar fazer. Só que, pelo menos, você tem uma forma padrão agora de exportar essa tabela daqui. Então, mesmo que os números dessa tabela aqui mudassem, isso ia funcionar. Muito provavelmente, quando sair o release de resultados da Vale do próximo trimestre, ela vai ter uma tabela muito parecida com essa daqui. E muito provavelmente,
os mesmos códigos que você colocou aqui vão funcionar para tratar essa tabela da mesma maneira. Então você tem um método já pronto para tratar isso quando você precisar. Beleza? Aí você pode estar me perguntando, pô, Lira, beleza, entendi, show de bola. Mas, cara, eu tentei aqui num PDF que estava aqui na minha casa, no meu computador, e, cara, não funcionou. Ele não importou a tabela toda. Ele não pegou alguma informação. Ele deu algum problema. E aí, tem 2 parâmetros que vocês podem usar para testar. E isso aqui eu vou deixar mais como recomendação para vocês. No nosso caso aqui não vai caber muito, mas eu quero só que vocês vejam qual vai ser a diferença. Olha só, eu vou rodar a mesma coisa na página 10, só que passando esses parâmetros, ó. O parâmetro let's igual a true e o parâmetro do guess igual a false. E vou rodar esse código. E olha só qual é a tabela que vai vir. Lembra? O que a gente exportou daqui veio uma tabela só. E a tabela que exportou era essa tabela daqui. Se você usa o parâmetro let's igual a true, olha só, ele exportou uma tabela de uma forma diferente. Está vendo que ela tem mais colunas, mais linhas, mais informações? A mesma coisa quando você usa o parâmetro guess igual a false. Tá vendo? Olha lá. Ele pega informações diferentes, ele pega até um pouco do texto, ele armazena tudo dentro de uma coluna só e assim vai. Lira, mas então qual é a utilidade desses 2 parâmetros? A utilidade é o seguinte, se você tivesse rodado, por exemplo, o código sem usar esses parâmetros, da maneira que a gente fez aqui, e ele não tivesse funcionado, você rodou esse caso daqui e ele trouxe para você só essas 2 primeiras linhas, você vai falar, putz, não resolveu o meu problema, ele não conseguiu ler a tabela toda. Como é que eu faço para ele ler a tabela toda? Testa, passar o parâmetro let's igual a true. Vê se ele leu a tabela toda. Pô, agora ele leu a tabela toda. Então pronto. Então são parâmetros que basicamente dizem para o Tábula, né, para essa ferramenta que lê o PDF, o seguinte, Tábula, lê de uma forma diferente essa página, extrai de um método diferente as tabelas que você está vendo dentro dessa página. E aí, dependendo do método que você for usar, parâmetro let's igual a true ou parâmetro guess igual a false, ele vai trazer uma tabela num formato diferente para você. E aí você olha qual o formato da tabela que é mais fácil de você tratar. Nesse nosso caso, era mais fácil você tratar essa tabela original aqui. Mas, em alguns outros casos, pode ser que seja mais fácil você tratar tabelas com o parâmetro let's igual a true. Em outros casos, tabelas com o parâmetro guess igual a false. Em outros casos, let's igual a true e guess igual a false ao mesmo tempo. Enfim, testa, aí vai mais você testar dentro do seu PDF qual vai ser a melhor forma. Mas o fato é, muito provavelmente em muitas tabelas você vai ter que fazer sim esses tratamentos. Por isso que eu deixei aqui na descrição um vídeo também para vocês. Beleza? Bom, ficou um vídeo bem grande, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui, já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo na próxima aula.